Olá, senhores. Vamos então agora trabalhar os exercícios referentes a essa aula 9 e 10. Fechou? Bora? Exercício 1, então. Olha lá o que ele fala, ó. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro, na temperatura ambiente, é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Então aí nós temos uma figura. A lâmina branca representa a lâmina de bronze, a lâmina de ferro representa, a lâmina cinza, desculpa, ela representa a lâmina de ferro. Presa na parede. E aí ela é bimetálica porque elas estão emendadas, elas estão coladas uma à outra, certo? Nesta situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura, que estão nas alternativas ali, A, B, C, D, E. E ele adote aí, ele dá o valor do coeficiente de dilatação linear do ferro e também do bronze, e fala que após o aquecimento a temperatura da lâmina é uniforme, em todos os pontos dela tem a mesma temperatura, certo? Então vamos lá, senhores, olha só. Ao aquecermos a placa, e ó, perceba que eu estou mudando, tirei o bronze e o cobre daqui e coloquei aqui embaixo para a gente ficar orientado, tá? A cinza é a de ferro, a branca é a de bronze para nós. Ao aquecer essa placa, a tendência é que essa placa metálica, essa lâmina bimetálica, né? A tendência é que cada uma das lâminas aumente de tamanho. Obviamente que se vocês olharem ali embaixo no note a dot, como a branca, que é de bronze, tem um coeficiente de 1,8, enquanto a de ferro, que é a cinza, 1,2, a branca, por ter maior coeficiente, tem a tendência de variar mais, né? Ter um comprimento maior. Só que olha só, se ela é uma lâmina bimetálica, significa que esses dois pontinhos aqui agora, ó, eles teriam que estar juntos, unidos. Eles não podem se separar. Olha nas alternativas. Estão percebendo que a ponta de cada uma das lâminas estão sempre alinhadas? Não importa qual é a variação que elas sofram? Porque é uma lâmina bimetálica, elas estão coladas. Isso significa que para essa parte branca poder colar na de baixo, ela vai ter que curvar-se para baixo, certo ou não? Então, na verdade, o que aconteceria na dilatação dessa lâmina seria isso daqui, ó. Se nós tivéssemos a dilatação real, elas iam se dilatar dessa forma. A branca curvando para baixo, de forma que os pontos continuam emendados ali, continuem alinhados, né? O que dá para nós a alternativa D de dado. Então, senhores, olha só que bacana. A lâmina branca, ela vai ter um maior comprimento, certo? Ela tem que estar na circunferência, ou trecho de circunferência nessa curva, do lado de fora, para ter um raio maior e, consequentemente, um comprimento maior, já que ela dilata mais. Isso daí vai dar pra gente ver claramente agora nesse videozinho, olha só. Aqui ele tem uma lâmina, é uma coisinha de chiclete, um pacotinho de chiclete, que ela é verde, é material de papel por fora, mas ela é metálica por dentro, né? E aí é uma lâmina metálica, olha lá. A parte de alumínio acaba variando mais o seu comprimento do que a de papel a hora que ele coloca na chama, fazendo com que ela se curve, nesse caso, para cima, porque a lâmina que varia mais estava abaixo e não acima, certo? Fechou? Então, exercício 2. Olha só. Uma longa ponte foi construída e instalada em blocos de concreto de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius, em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40. Esse 10 vocês vão perceber que a gente não vai ter que usar. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Nessas condições, qual distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos da instalação para que, no dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 1 centímetro? Então, olha só, eu vou ter dois blocos. Eu vou pensar, quando eu tenho dois blocos, duas barras, e eu quero saber o vão entre eles, você não vai ter que pensar nas duas, você pensa somente em uma, tá? E essa é a dúvida que alguns de vocês terão, e eu espero que vocês mandem o WhatsApp perguntando, porque ninguém tá falando com o tio aqui, tá? Então vocês mandam a dúvida de vocês aí. Essa daqui eu vou deixar para vocês perguntarem. Então nós vamos pensar em um bloco apenas. Ele quer que esse um bloco aumentando de tamanho, o espaço entre eles ainda fique de 1 centímetro. Ou seja, eu vou ter que compensar a variação do bloco e ainda deixar a margem de 1 centímetro entre esses blocos, certo? Então, já que nós estamos falando em dilatação linear, ΔL é L0 alfa, delta teta.
O L0 do bloco de comprimento 5 metros está lá no texto, a segunda linha. Vamos trazer o 5 para cá. O L0 vale 5. O alfa está ali no começo da quinta linha, ó, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, traz o 10 a menos 5 aqui no lugar do alfa. E a temperatura, toma cuidado, ele garante no final da segunda linha que a barra está a 20 graus Celsius. Ele falou que a região varia de 10 até 40, mas ela não estava a 10 nesse momento, ela estava a 20 já. Então, de 20 ir até 40, que é a temperatura mais quente, eu vou fazer a final menos a inicial, vai ficar 40 menos 20, certo? Fazendo essa continha, 40 menos 20 é 20. 20 vezes 5 é 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Com 10 a menos 5, sobra um 10 a menos 3 metros. Esse 10 a menos 3 metros, ele, se eu for passar para centímetro, vale 10 a menos 1 centímetros. Fechou? Que eu posso representar também como 0,1 centímetro. Isso significa que a dilatação do bloco já vale 0,1. Eu teria que deixar 0,1 para que esse bloco não apertasse o outro. Só que ele não quer esse 0,1, ele quer que além da dilatação, que fique como margem de segurança 1 centímetro. Isso significa que a distância tem que ter esse 1 centímetro que ele quer, mais a dilatação que ela pode sofrer, que é 0,1, dando para nós um total de 1,1 ou 1,10 centímetros, que é a alternativa B. Fechou nesse? O 3. Olha o que o exercício 3 fala para nós. Em uma fábrica que produz peças para automóveis, um trabalhador precisava ajustar um pino de ferro a uma placa também de ferro com um orifício circular. Perceba que são dois corpos de mesmo material. Então, eles têm o mesmo coeficiente de dilatação linear, volumétrico ou superficial. Ao introduzir o pino, ele verificou que havia uma folga entre o orifício e o pino mostrado na figura a seguir. Então, pensando em um procedimento que ajusta-se o pino sem folga no orifício, esse operário resolveu aquecer o conjunto simultaneamente. Ao realizar esse procedimento, ou seja, aquecer o conjunto, o trabalhador pôde verificar que houve... Então, olha aqui ele que tem, ó, uma placa e um pino passando pelo centro dessa placa. E ele percebe que existe uma folga entre eles, certo? E mais um detalhe, são corpos de mesma substância, de mesmo material. Então vamos falar na equação da variação, da dilatação. O ΔL é L0 alfa delta θ. Mas espera lá. Tanto o pino como a placa ele garantiu que são de ferro, né? É o mesmo material. Isso significa que o coeficiente de dilatação linear ele é o que aqui para nós? Ele é constante. Não é ele que vai determinar quem varia mais ou quem varia menos, né? Ele vai aquecer o conjunto, ou seja, a variação de temperatura também vai ser a mesma, tanto para o pino como para a placa. Então esse valor também é um valor constante para nós aqui. Não é ele quem vai determinar quem varia mais ou menos. O que vai determinar uma variação maior ou menor para nós é o comprimento inicial. Apesar de ser uma superfície, né, falar da área da base do cilindro ali, que é o pino, e da área da placa, nós podemos pensar na variação linear dele. Olha só que bacana. Olha o comprimento inicial do pino, que é o diâmetro dele. Tá vendo aquela setinha, aquela linha amarela? É o tamanho, o diâmetro do pino para nós. E olha qual é o diâmetro do furo da placa. Estão percebendo que o diâmetro do furo da placa é maior, senhores? E mais um detalhe. Todo material que tiver furo no seu interior, você vai sempre pensar no furo como se ele fosse do próprio material. Olha que bacana. A tendência aqui é que todo mundo pense que ao aquecer a placa o furo vai diminuir. O furo não diminui, o furo ele também aumenta. Um exemplo. Antigamente, avião, quando ia ser feito prender as placas, né, na carcaça do avião, a casca dele, era feita dessa forma. Ele colocava uma placa sobre a outra onde o furo coincidia. E nesse furo ele passava um rebite. Só que o rebite não entrava. Para entrar o rebite, ele tinha que fazer o quê? Aquecer a placa, porque ela ia aumentar de tamanho, e o furo também aumenta junto. E o pino ele resfriava, porque aí o pino diminuía de tamanho. E aí passava o pino nesse furo, o rebite, né? Só que ainda assim ele passava justo. Depois de um tempo, quando eles voltavam à temperatura normal ambiente, a placa diminuiu o tamanho, então ela que estava grande apertava o pino, e o pino tentava aumentar de tamanho, e ele que estava ali apertado apertava mais ainda, ou seja, a placa ficava muito bem presa. Então guardem isso. Furo, buraco em placa, quando aquecido, ele aumenta junto com a placa. Se resfriado, o furo diminui junto com a placa. Ele sempre vai acompanhar, tá? Então, nesse caso, senhores, sabemos que tanto o pino como o furo vão aumentar de tamanho.
E aí quem tem maior comprimento inicial, obviamente vai ter maior variação no seu comprimento. Então já que a placa, o furo, tem um comprimento maior do que o diâmetro do pino, a placa vai acabar aumentando esse espaço entre eles, ou seja, aumentando a folga. Se aumenta a folga, vai dar para nós a alternativa D. Um aumento na folga, pois o diâmetro do orifício aumenta mais que o diâmetro do pino. Fechou? E a questão 4. A questão 4 fala que a função normal, a densidade ou massa específica de uma substância é função de sua temperatura. Seria a pressão normal, se eu não estou enganado, tá? Tá errado ali, a pressão normal. A densidade ou massa específica de uma substância é função de sua temperatura. Por exemplo, quando se diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, essa informação pressupõe que 1 grama de água ocupa um volume de 1 centímetro cúbico a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ao ser aquecido, a água irá se dilatar e, dessa forma, cada 1 grama ocupará um volume maior que 1 centímetro cúbico. Então, olha só, a gente altera o volume e altera a densidade, mas a gente não vai alterar a quantidade de matéria que nós temos ali, certo? A massa sempre continua a mesma. Suponha que uma substância tenha densidade de 1,072 grama por centímetro cúbico a 20 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear dessa substância valha 3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Toma cuidado. Ele deu o coeficiente de dilatação linear, é o nosso alfa. E nós estamos falando de volume. Se eu precisar trabalhar volumétrico, eu preciso do gama, que é 3 vezes o alfa, hein? Ao ser aquecida a 100 graus Celsius, sua densidade passará a valer. Então vamos lá, senhores. Percebo que nesse retângulo que eu destaquei para vocês, ó, ele está dando uma relação para nós, que a 20 graus Celsius, eu tenho uma massa de 1,72 gramas em um volume inicial de 1 centímetro cúbico, certo? É 1,072 gramas para cada 1 centímetro cúbico que nós temos ali. Então vamos trabalhar com esses dados. A variação do volume é o volume inicial vezes o gama vezes o delta θ. Então nessa equação nós vamos trocar os valores que nós temos. O volume inicial é de 1 centímetro cúbico, ó, tiramos ali daquele quadrinho. Então substitui. O gama, cuidado com o que ele forneceu ali é o alfa. Eu tenho que lembrar que o gama é 3 vezes alfa. Vou ter que multiplicar por 3 aquele valor ali. Então 3, 10 a menos 4 vezes 3 ficaria 9, 10 a menos 4, né? E a temperatura? Ele vai de 20 até 100 graus Celsius. Então vou fazer 100 menos 20, que vai dar 80. 80 vezes 9 dá 72. 72 vezes 10 a menos 4 vai ficar 0,072 centímetros cúbicos. É o que aumentou o volume do nosso corpo, da quantidade de água que eu tenho. É a variação do volume dela. Isso significa que o volume final dela ela já tinha 1 centímetro, se ela aumenta 0,72, ela vai ficar 1 mais o aumento, que é 0,072. Então o volume final dela agora é de 1,072 centímetros cúbicos. Calcular a densidade, quem não lembrar da fórmula, olha para a unidade da densidade que ele deu ali, ó. 1,072 grama por centímetro cúbico, ou seja, a unidade de massa por unidade de volume. Então a formulinha nada mais é que densidade é igual a massa por volume. A massa que nós temos dessa substância não muda, é 1,072, e o volume dela alterou, né? Em função do aquecimento era 1, foi para 1,072 também. 1,072 dividido por 1,072, a gente chega que a densidade vale 1 grama por centímetro cúbico, que dá exatamente a alternativa C. Fechou, senhor? Um grande abraço a todos, bons estudos.